Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, como peregrinos da esperança, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, e a liturgia da palavra nos motiva a contemplarmos o nosso Deus uno e trino, como unidade perfeita, fundamento da nossa fé. E o evangelho desta liturgia está em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Na segunda-feira, após o dia de Pentecostes, retomamos outro tempo na igreja, o tempo comum. Trata-se do percurso mais longo dentro do itinerário litúrgico de nós cristãos católicos. O Círio Pascal, que durante todo o tempo da Páscoa esteve aceso nas celebrações, e no domingo passado, dia de Pentecostes, na última celebração do dia, foi apagado e recolhido para um espaço mais reservado e será aceso nos dias em que houver celebrações do batismo e da crisma para a renovação das promessas batismais dos cristãos. E agora, no tempo comum, são os cristãos que, com a força do Espírito Santo e alimentados da experiência do tempo pascal, da palavra e da Eucaristia, são chamados a serem luz do mundo, velas acesas da fé nas várias realidades da vida. Dentro do tempo comum, teremos várias solenidades. A primeira é esta da Santíssima Trindade, a qual celebramos neste domingo após o domingo de Pentecostes. A Trindade Santa é o fundamento da nossa fé, da nossa experiência e vivência cristã, pois tudo o que celebramos, anunciamos e vivemos, segundo a vontade de Deus, é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Há uma reflexão belíssima, inspirada na exortação apostólica Verbo Domini, do Papa Bento XVI, que pode também nos servir muito bem no que se refere à Santíssima Trindade. Diz o Papa: temos, antes de tudo, a voz divina. Ela ressoa nas origens da criação, quebrando o silêncio do nada e dando origem às maravilhas do universo. É uma voz que penetra logo na história ferida pelo pecado humano e atormentada pela dor e pela morte. Ela caminha junto com a humanidade para oferecer sua graça, sua aliança, sua salvação. É uma voz que desce logo nas páginas das Sagradas Escrituras, que agora nós lemos na igreja sob a guia do Espírito Santo, que foi doado como luz de verdade a ela e a seus pastores. Seguindo a nossa reflexão, podemos dizer que a voz que chamou Abraão, chamou Moisés, que chamou os profetas e os orientou na caminhada do povo de Deus, que é apresentada na primeira leitura como a sabedoria que existe antes de tudo. Esta voz é o próprio Deus que falou na história e fala para nós. É o Pai de onde tudo procede. Provérbios, capítulo 8, versículos de 22 a 31. Nosso Deus também tem um rosto, o Verbo encarnado, que também estava no princípio. É Ele quem nos revela o sentido pleno e unitário das Sagradas Escrituras, pelas quais o cristianismo é uma religião que tem no centro uma pessoa, Jesus Cristo, natureza humana e divina, revelador do Pai e da misericórdia. Ele nos confirma o que o texto do Gênesis nos diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo
à nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Porque nós nos parecemos com Deus, e Jesus não somente é parecido conosco, como também assumiu a nossa natureza. No Evangelho desta liturgia, Jesus mesmo nos fala do Espírito da verdade e do Pai, e diz: tudo que o Pai possui é dele. Ou seja, ele nos revela a missão do Espírito Santo e nos apresenta o Pai para os seus discípulos. E podíamos complementar: a palavra também tem uma fonte de amor que distribui os dons e anima os caminhos da Igreja, fazendo criar comunhão e unidade. Ele que, segundo o credo niceno-constantinopolitano, é o Senhor que dará vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Tudo isso, então, irmãos e irmãs, para dizer que a Trindade Santa é esse Deus único, que é comunidade perfeita, é comunhão que nos chama a vivermos o amor a partir dele. Santo Hilário, bispo do século IV, no seu tratado sobre a Trindade, nos diz: um só é o poder do qual tudo procede. Um só é o Filho por quem tudo começa. E um só é o dom que é penhor da esperança perfeita. Tudo é perfeitíssimo na Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. A infinidade no eterno, o esplendor na imagem, a atividade no dom. Portanto, irmãos e irmãs, a Santíssima Trindade é o nosso Deus comunhão, comunidade perfeita, que nos acompanha na nossa vida litúrgica e no dia a dia da nossa caminhada terrena, pois sempre iniciamos e terminamos nossas celebrações, nossos encontros, nossas adorações e momentos de oração em nome da Santíssima Trindade. Também recebemos os sacramentos em nome da Trindade. Por fim, o nosso dia será sem sentido e a nossa noite incompleta se não iniciarmos e terminarmos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta solenidade da Santíssima Trindade nos traz como título Um Deus Comunidade. Poder de onde tudo inicia, que ama e que cria, que nos faz parecido com Ele, que tudo nos dá de presente. Ele é o Pai onipotente. Rosto para nós revelado, que por nossas fraquezas é doado, que também está no princípio, natureza humana oferecida, caminho, verdade e vida. Força de sabedoria e amor, também Criador, que pairava sobre as águas, que seus dons a nós oferece, que anima e que aquece. Deus que é comunidade, que nos ensina a unidade, envolvendo toda a nossa existência, que nos reúne como irmãos, que nos envia em missão. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz da Santíssima Trindade ilumine o seu caminho.